Olá a todos que nos acompanham. É muito bom tê-los conosco. Sou Luísa Nunes Marques, graduada em Pedagogia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau. Atuo como tutora interna no Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Na obra Educação em Quatro Dimensões, os autores Fedel, Bialik e Trilling afirmam que o conhecimento no mundo contemporâneo está nos sobrecarregando, pois temos o excesso de informações por todos os lados. Assim, precisamos rever o que é realmente relevante em cada área e fazer adaptações no currículo, priorizando a aprendizagem, tanto nas disciplinas modernas quanto nas tradicionais. Então, nada melhor do que falar sobre isso, sobre esse tema extremamente necessário com dois professores doutores, não é mesmo? Então, por isso, hoje estamos aqui para dialogar sobre educação no século XXI. Estão comigo os professores doutores Walter Birkner e Sandro Luiz Bazanella. O professor Walter é docente na Uniaselv, possui graduação em Ciências Sociais pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, mestrado em História pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado em Desenvolvimento Regional na FURB. O professor Sandro é docente na Uniaselv, possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, mestrado em Educação e Cultura pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, por fim, a última pergunta é sobre BNCC, e eu gostaria de contextualizar quem nos assiste que a BNCC é um documento norteador da educação básica, cujo nome é Base Nacional Comum Curricular. Então pergunto a vocês, professores, qual o papel da BNCC nesse processo? Bom, Luísa e Sandro, acho que a gente, de partida, precisa reconhecer que a BNCC é um documento histórico, oriundo de um diálogo intensamente promovido ao longo dos anos precedentes por profissionais da educação, né, por especialistas da educação de todas as áreas, que é um documento que sucede os PCNs, Propostas Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais. Obrigado, Luísa. Que tinha, inclusive, lá uma sugestão de um eixo temático que foi aplicado ao longo dos últimos 20 e poucos anos na educação, através dos livros didáticos, seja no ensino superior, seja no ensino básico. E passados 20 e tantos anos, porque a promulgação dos PCN é de 1996 ou 97, né? Enquanto que a BNCC é um documento publicado oficialmente em dezembro de 2017, se eu não estiver enganado, com um anexo posterior, publicado em 2019, com os temas contemporâneos transversais, em que o eixo temático, os temas transversais, é amplificado, incluindo pelo menos dois que não havia antes, um deles economia, e outro deles, ciência e tecnologia, que, ao meu ver, foi uma inserção bastante feliz e que me permite reconhecer a BNCC como um documento histórico dentro de um processo evolutivo a partir e através do diálogo constante sobre as necessidades da educação no Brasil e, entretudo, da necessidade de sintonizar a educação brasileira com o mundo, né? Um mundo civilizado, um mundo liberal democrático, por assim dizer. E a BNCC tem um objetivo geral, que é concentrar, o que é propor que os agentes educacionais concentrem o processo de ensino-aprendizado em projetos de vida de cada aluno. Isso me parece muito importante, sobretudo de estudar, é preciso bastante leitura sobre isso, mas me permite reconhecer que
É fundamental, e nesse sentido a BNCC, representando o documento normativo da educação nacional, parece absolutamente sintonizado com a necessidade de potenciar a inteligência, a criatividade, o vigor, a energia física e, sobretudo, mental das nossas crianças e adolescentes, preparando para o cenário do século XXI, que é um cenário marcado por rápidos processos de transformação, de produção de conhecimento, de uma intensificação das tecnologias de informação, da robotização dos processos, sobretudo de produção. E aí é preciso perguntar, entre outras coisas, bom, se nós vamos presenciar a substituição da mão de obra pela robotização, nós vamos fazer o quê? Como fizeram os operários ingleses do primeira metade do século XIX, no contexto da Revolução Industrial, que protestando contra a substituição da mão de obra por máquinas, tiveram movimentos de rebelião, de quebra de máquinas nas fábricas. Não, nós provavelmente não vamos fazer isso. Nós precisamos nos adaptar e, sobretudo, preparar nossas crianças e jovens para um mundo cujo mercado de trabalho, na falta de melhor expressão, mas para usar uma expressão muito mais próxima da BNCC, para uma sociedade em que o mundo do trabalho será muito mais marcado pela inteligência do que pela força física e muito mais pela criatividade do que pelo simples aprendizado que é materializado de maneira mecânica e fordista, como foi predominantemente durante os séculos XIX e XX, crescentemente até um certo ponto, fordista, segmentado, cada um faz uma coisa. Não, nós precisamos agora de muito mais criatividade, então nós precisamos intensificar a inteligência. E aí, apostar nos projetos de vida para fazer com que cada criança, em cada adolescente, seja despertada um conjunto de habilidades, para não falar de talentos ou vocações, que permitam que essas pessoas intensifiquem a sua energia, com muita vontade, com disposição para fazerem aquilo que gostam e se dedicarem desde cedo a aprenderem motivados pelas suas habilidades. Então, nesse sentido, a ideia do projeto de vida me parece fundamental e há muito que dizer sobre isso ainda. E devo acrescentar, complementar com duas preocupações que são relativas, expressas na BNCC, à formação dos indivíduos, em relação ao mundo do trabalho e em relação à cidadania. E aí é preciso enfatizar a importância disso e a abertura que a BNCC promove. Entre outras coisas, nós precisamos reconhecer que a BNCC é um documento aberto. Ela é um documento normativo, sim, com um conjunto de pressupostos, mas não é um documento que direciona um conjunto de regras a partir das quais agentes do conhecimento devam se orientar. Não, são pressupostos que permitem uma abertura e que exigirão uma postura de autonomia dos agentes educacionais, de nós, professores, pesquisadores, um empenho tanto maior em relação à busca do conhecimento. E, bom, aí voltando ao mundo do trabalho e a formação para a cidadania, em relação ao mundo do trabalho, o macro tema da economia me chama bastante atenção, Sandro. Primeiro, ele está direcionado à educação, dois subtemas ali, que eu me lembro, educação financeira e educação fiscal. Para mim ainda falta uma ênfase no aspecto da produção, porque educação fiscal e financeira ainda estão relacionados predominantemente à formação do consumidor.
Isso é muito importante por vários aspectos. A responsabilidade de um consumidor, de saber o que está comprando, o que está consumindo, qual é o impacto que isso tem no meio ambiente, qual é o impacto que isso tem nas relações de trabalho. Nós estamos falando, no fundo disso é ética. É muito importante, mas não é só como consumidor, é também como um agente capaz de produzir, que deve ser uma preocupação de nós docentes, de intensificar, de potenciar a capacidade empreendedora de cada ser humano e despertar as vocações ou as habilidades, para usar um termo mais da educação contemporânea, desde cedo, em crianças e adolescentes. Não devemos negligenciar isso, até porque outros países não negligenciam isso. Então, despertar a criatividade para uma educação republicana em que crianças e jovens sejam motivadas a compreender, de um lado, a importância de viver em coletividade, de ter a consciência não apenas sobre os seus direitos, mas de assumir responsabilidades. Isso está contido, embora eu não explique isso de maneira específica aqui, mas isso está contido na ideia do projeto de vida, que é de potenciar a formação, o aprendizado do aluno a partir da perspectiva do aluno. Não é uma novidade o que estou dizendo aqui, mas isso precisa ser bastante estudado por nós, docentes, por professores, e para isso, enfatizo novamente, nós precisamos de muita formação para entender isso, internalizar de maneira consciente, entendendo que isso realmente seja correto, apostar numa educação republicana e também numa educação empreendedora, voltada para a potenciação da capacidade dos indivíduos de criarem e de que isso tenha efeitos benéficos para si e para os outros. E, de toda maneira, não deixo de achar importante esses dois microtemas, educação financeira e fiscal. Educação financeira é o seguinte, é o indivíduo, o aluno, a criança, o jovem, o adolescente, ser estimulado a compreender através da matemática e relacionando a importância do aprendizado matemático com todo o seu projeto de vida, que, por exemplo, a partir de um ensinamento sobre juros compostos, juros simples, juros compostos, ele saber que ao longo da vida de consumidor, sem nenhuma preocupação com o sistema de crédito existente no mundo, que é necessário, tem utilidade, mas uma pessoa na condição de consumidora precisa saber que se ela comprar à vista, ela vai pagar um preço. Se ela comprar a prazo, ela vai pagar outro preço, ela vai majorar o preço. Ao longo de uma vida de 30 a 40 anos de consumo, se fizer uma comparação entre quem sempre ou predominantemente comprou à vista e quem predominantemente comprou a prazo e muitas vezes pagou juros altos, e essa é a situação de um país como o nosso, o Brasil, onde inclusive as pessoas têm pouco entendimento matemático, ora, a diferença entre quem comprou à vista e quem comprou a prazo é uma diferença de patrimônio. Quem pagou predominantemente à vista terá um patrimônio provavelmente maior, bem maior, do que quem passou a vida comprando a prazo e pagando juros altos, podendo comprar muito mais coisas, mas não comprando porque gastou boa parte do seu dinheiro conseguido no suor do seu trabalho em juros. E alguém ganhou com isso. Então, é preciso ter esse tipo de entendimento, as pessoas precisam ser educadas financeiramente a entender isso. Conseguindo relacionar isso com a prosperidade. Isso me faz lembrar a importância da inserção, inclusive, da psicologia na educação, de você... isso me lembra o teste do marshmallow. É um teste que foi feito na década de 70, não sei se nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, se não me engano, com o Walter Michel, me parece que esse é o nome do psicólogo e também pedagogo, que fazia um teste simples. Colocava uma criança numa sala com um marshmallow e dizia para ela, olha, tu podes comer esse marshmallow agora, mas se tu esperares 15 minutos, tu vai ganhar 2 marshmallows. Ora, qual é o sentido, o significado disso?
do ponto de vista pedagógico, é estimular a criança ao autocontrole. Por quê? Porque a nossa vida, a prosperidade da nossa vida depende muito do nosso autocontrole, que, em termos práticos, significa a possibilidade, a capacidade de postergar a satisfação para o futuro. Aprender a poupar, por exemplo, é algo muito importante, embora nem sempre seja compreendido. Quando alguém diz isso, nem é sempre bem compreendido, até porque muitas pessoas não ganham o suficiente nem para suas despesas, que dirá dizer para uma pessoa dessas que ela tem que aprender a poupar. Não, vamos lá, então vamos com calma. Para citar um exemplo aqui de o quanto a BNCC tem de potenciação do processo educacional para preparar as nossas gerações para o futuro, sem esquecer que os adultos não devem parar de estudar nunca. Sandro, fala aí. Muito bem. Então, Walter, acho que você declina muito bem, apresenta muito bem a BNCC nos seus aspectos gerais, e eu quero ressaltar 3 questões que para mim são fundamentais, acho que são importantes aqui para o nosso debate. A primeira delas é o fato de que a própria promulgação da BNCC, enfim, a publicação dela, o alcance desse documento, Luísa, implica no fato de que, mesmo na condição, né, de um país que ainda não enfrentou suficientemente a constituição de um modelo educacional, isso não significa que a gente não tenha o comprometimento de certos setores da sociedade brasileira, sobretudo das universidades, da intelectualidade, que não estejam pensando educação de acordo com os desafios do tempo presente. Então, a própria existência da BNCC, ela é o resultado desse comprometimento de intelectuais, de políticos, né, do meio político, em refletir e produzir um documento norteador do que seria, né, ou do que pode ser, ou que deva ser, uma proposta educacional diante dos desafios do século XXI. Acho que isso é importante que a gente registre aqui, né? Então, existe vida inteligente, existe vida comprometida, existe gente pensando, muita gente, boa gente, pensando educação nesse país e procurando fazer o melhor possível. No entanto, é preciso que a gente considere o fato, eu vou pegar só o Brasil republicano, de 1889 a 2021, né? Nós poderíamos aqui, e talvez a Heloísa seja a pessoa mais apropriada até para nos falar sobre isso, nós passamos por inúmeras reformas educacionais, por inúmeras leis de diretrizes e bases da educação nacional, né? Se nós pegarmos o ensino médio, quando eu fui fazer o ensino médio, existiam 2 ensino médios. O ensino médio científico, que preparava para o vestibular, olha só que bonito, científico, eu achava isso o máximo, né? Não sabia direito o que era, mas era para preparar para o vestibular, né? Até porque eram poucas as vagas no ensino superior público ali no final dos anos 80, então você tem que se preparar muito bem para o vestibular. E havia o segundo grau, o ensino médio, que se chamava segundo grau técnico, que era contabilidade. Basicamente se ensinava contabilidade para profissionalizar as pessoas, né? Depois, nos anos com a abertura, né, do regime, com os governos civis, você vai ter outras reformas e reformas, só pegando o ensino médio para a gente perceber isso. Então vamos lá. Nós temos também uma herança, né, e é preciso que a gente considere, porque as heranças pesam às vezes, né? Diz o Tocqueville lá na Democracia da América, todos os povos se ressentem, né, das suas origens, das suas heranças, né? E as nossas heranças, elas se dão por ondas, né? Nós não refletimos muito bem em uma determinada proposta e daqui a pouco já estamos apresentando uma reforma. Então, estou chamando a atenção porque entendo que a BNCC, esse documento que tem essas variáveis para os desafios do século XX, ela precisa ser debatida pela sociedade brasileira, né? Seja nos órgãos representativos, nas instituições, mas ela precisa ser lida, precisa ser debatida. Caso contrário, nós estamos diante, né, novamente aqui, de mais uma dessas ondas, né, que propõem um conjunto de reformas e até encaminham as reformas, e daqui a 10 anos nós estamos diante de uma outra proposta e não construímos uma linha de continuidade. E, sobretudo, reverberamos a nossa herança de soluções de continuidade. Nós perdemos inteligência, perdemos recursos públicos, perdemos tempo e não constituímos, né, de fato, uma proposta consistente. Esse, então, é um temor que eu tenho, né?
porque a herança nos mostra, a nossa trajetória nos mostra isso. Apesar de que também a nossa herança nos demonstra e deixa evidente e evidencia o comprometimento de intelectuais, de pessoas que se comprometeram profundamente com a educação no Brasil, diante de todo esse quadro. Uma segunda questão, esse documento ele vem num momento estratégico do país. E eu tenho a impressão, Walter, de que talvez seja uma das últimas oportunidades que nós teremos como sociedade brasileira. E te digo por quê. E te digo do ponto de vista demográfico. Até 2040 nós estaremos vivendo talvez o último bônus demográfico. Até 2040 nós teremos ainda uma sociedade com o maior número de jovens, inclusive entrando no mercado de trabalho. Isso é um bônus, isso é um ganho, isso é um diferencial. Em que a média de idade é de 33 anos. Isso. Não chegamos lá ainda. Não, isso até 2040. A partir de 2040, então, ladeira abaixo, essa população começa a envelhecer, E ela começa a ter diminuição demográfica, inclusive. Perfeito. Então é o seguinte, se alguma coisa tem que ser feita na educação, é agora. Nós temos isso, E nós sabemos que a juventude implica em força, vitalidade, criatividade, e se nós dermos oportunidade a esses jovens, seguramente nós teremos uma chance de desenvolvimento de fato. Então, os gráficos da demografia no Brasil apontam isso nitidamente, a gente precisa entender isso. Isso, Sandro, me permite, isso é fundamental. Eu tenho lido um livro, não concluí a leitura ainda, de 3 autores ligados à Unesco, autores que a Luísa nos citou aqui em uma das etapas da nossa conversa, em que chamam a atenção para a necessidade de formarmos alunos que, inclusive, do ponto de vista da formação do caráter, do ponto de vista ético, precisarão ser preparados para conviver com as gerações mais velhas, que viverão mais tempo, tenderão a viver mais tempo em função de toda a evolução científica e tecnológica sobretudo na área da saúde, do bem-estar, em atendimento a uma demanda universal do ser humano, que é viver o máximo possível com a melhor qualidade de vida. Isso é o que mais almejamos enquanto indivíduos. E isso nos avisa de conflitos geracionais que precisam ser administrados, e os nossos alunos precisam ser preparados para isso também. Não, sem dúvida, Walter, porque, de todo modo, abrir oportunidades para os jovens também é dizer a eles que o mundo pertence a eles. Quer dizer, a tragédia, uma parte da nossa tragédia está no fato de nós maltratarmos excessivamente as nossas crianças, os nossos adolescentes. Isso aqui não é um argumento qualquer, nem carregar nas tintas isso significa. É fato. É fato, quando você não abre oportunidade para um jovem, você tem uma parte do mundo se perdendo naquela expressão, naquela forma de vida, E se nós considerarmos o envelhecimento da população brasileira a partir de 2040, é isso mesmo. Você tem pressão sobre os serviços públicos, você tem pressão sobre o sistema previdenciário, você terá uma série de fenômenos que estarão colocados sem a oportunidade de uma matriz de desenvolvimento suficiente. Claro, perfeito. Se tu me permite, Sandro, novamente, isso me leva à lembrança da importância de a gente potenciar uma educação para a produção econômica, para a geração de riqueza através da inteligência, porque o estado de bem-estar social é que vai garantir constitucionalmente, legalmente, a materialização do atendimento a essas demandas pelo bem-estar. Agora, para isso nós precisamos de recursos, sobretudo de recursos econômicos, nós precisamos gerar riquezas, e quem gerará essa riqueza somos nós e as gerações que vêm pela frente, que se não estiverem devidamente preparadas para isso, não conseguirão atender às demandas demasiadamente humanas, para usar um termo aqui, nós precisamos compreender isso. E nós teremos uma sociedade extremamente precária, empobrecida, claro, com todo tipo de dificuldade, Walter? E o meu terceiro argumento aqui é o argumento, eu acho que aqui a BNCC, pelo menos como documento, ela traz uma grande novidade, que é a economia política que está em jogo nessa BNCC. Em que direção se coloca essa economia política? Em 2 direções. A primeira direção é quando ela se apresenta como uma diretriz e não como uma imposição de um modelo nacional. Uma diretriz
que o norte do país, de acordo com as suas especificidades, ou os estados do norte, podem ter lá o reconhecimento e podem ter a liberdade de adequar o modelo educacional de acordo com as especificidades geográficas, climáticas, produtivas, populacionais. Tem toda a razão nisso. Isso, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Isso é muito importante porque um modelo nacionalizado, como nós já tivemos inúmeras experiências, ele simplesmente nega as singularidades locais. Ele reprime possibilidades de desenvolvimento local. Na medida em que esse documento pressupõe uma diretriz de autonomia às regiões, quem sabe nós tenhamos aí de fato mais uma chance então de enfrentarmos e constituirmos um modelo educacional consistente. Ora, o Sul tem especificidades. Não significam que são melhores e nem piores em relação às outras regiões, mas são especificidades nossas. E nós precisamos reconhecê-las assim como o Sudeste, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste também precisam reconhecer as suas especificidades. É preciso que a gente rompa com a difusão, por exemplo, de um centro cultural centrado no Sudeste do país. Isso não faz mais sentido. Isso pôde fazer sentido ao longo do século XX, em que todos nós assistíamos filmes, novelas, jornais, todas elas produzidas no eixo Rio-São Paulo. Considerando o fato de que o eixo Rio-São Paulo são a matriz econômica do país, o centro pulsante da dinâmica econômica do país, bom, isso valeu durante o século XX, mas isso não proporciona o fato de que a região sul possa se reconhecer nesse âmbito. Quando você chama que atenção de Santa Catarina, da dinâmica cooperativista desse estado, bom, é preciso que os catarinenses reconheçam isso suficientemente. É preciso que nós nos reconheçamos na relação com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, cultura, música, formas de nós nos movimentarmos e concebermos aquilo que é próprio. E até o modelo educacional. Nós não precisamos mais de livros didáticos que sejam produzidos por grandes editoras no eixo Rio-São Paulo. Claro. Nós precisamos de livros didáticos que sejam escritos aqui em Dayal, aqui em Blumenau, nas nossas cidades e que respeitem as nossas especificidades. Claro, perfeitamente. E isso me parece que a BNCC apresenta. E isso me parece fantástico do ponto de vista da economia política, porque tem a ver com o Pacto Federativo. Tem a ver com o fato de nós nos concebermos como uma sociedade, como um tecido social extremamente diverso, e a nossa potencialidade está nessa diversidade. Sim. Não está na nossa unidade étnica. Não é isso. Nós somos portugueses, nós temos índios, nós temos toda a herança afrodescendente, nós temos os imigrantes europeus que vieram para cá, e essa diversidade de povos que compõem aquilo que nós chamamos de Brasil e seu tecido social. E isso precisa ser respeitado nas suas especificidades educacionais. E aí tem a ver com a economia política por conta do Pacto Federativo. Acho que a gente vai se tornar mais dinâmico. É preciso diminuir, de fato, o poder centralizado em Brasília, e que esse poder possa ser compartilhado do plano local ao plano nacional. A segunda questão da economia política em jogo aqui, me permita, é a própria inclusão do debate da economia. E esse é um tema muito importante, estratégico, eu diria. Por quê? Porque se trata, antes de mais nada, de nós nos perguntarmos, afinal, o que é economia? O que é economia? E quando nós nos fazemos essa pergunta, nós nos damos conta de que durante mais de 1000 anos, o conceito de economia que foi vigente dos gregos até o século XVIII, até Adam Smith, digamos assim, ou até os fisiocratas, não era necessariamente o modelo de economia ou o conceito de economia com o qual nós trabalhamos atualmente. A economia assumia um outro pressuposto, outras dinâmicas, e, sobretudo, Hannah Arendt, de novo, na obra A Condição Humana, demonstra isso muito claro. A economia era fundamental, sim, porque tem a ver com a manutenção, tem a ver com os recursos que se tem à disposição na manutenção da família, da casa e da comunidade. A própria ideia de dinheiro, por exemplo, no mundo antigo. Existia dinheiro no mundo antigo? Claro que existia. Mas ele não estava vinculado ao estabelecimento do valor das mercadorias, mas muito mais como um parâmetro de equilíbrio nas negociações que se poderiam fazer entre um agricultor e outro agricultor. É um parâmetro de troca, digamos assim. É só nos últimos 300 anos que nós assumimos esse modelo de economia por conta da Revolução Industrial, do aumento demográfico, do aumento da produção na agricultura, do aumento das cidades, dos grandes centros urbanos que se conformaram até os dias de hoje. E aí tem um detalhe importante.
né? Tem um detalhe importante, que se trata de colocar em jogo esse modelo de economia, por quê? Porque o problema, aqui Ladislau Dobor, que é um dos economistas, né, que trata dessas questões, ele diz o seguinte: olha, o problema não é um problema de escassez. É preciso que a gente reconsidere aquilo que os fisiocratas nos diziam, que a economia tem a ver com a escassez, né? De que faltam produtos e recursos, então você tem que fazer o melhor equilíbrio possível. Se nós olharmos o estoque de capital gerando no mundo nas bolsas de valores, esse estoque de capital ultrapassa os 30 trilhões de dólares. E não estou falando do PIB dos países, eu estou falando de capital, né? De capital financeiro, especulativo, se você quiser, do capital que transita de um país para o outro, são mais de 30 trilhões. Se nós somarmos todos os PIBs dos 200 países, isso chega a algo em torno de 18 trilhões, não, dá um pouco mais. Chega a algo em torno de 25 trilhões, né? O PIB dos países. Bom, então não é uma escassez de recursos que está em jogo. Esse fundamento da economia, né, lá do início da modernidade, ele não se apresenta de forma consistente. Quer dizer, nós temos capacidade de produção, mais do que em qualquer outro momento da história dos seres humanos. Nós temos capacidade de distribuição, porque temos logística para isso, né? Mas nós temos um problema, que é o problema, né, da distribuição disso, da desigualdade na distribuição, né? Então, eu estou falando de uma humanidade com 7,5 bilhões de habitantes, dos quais 3 bilhões estão na condição de miséria absoluta. Miséria, não conseguem fazer 3 refeições suficientes. Isso tem a ver com a economia política. Certo. Tem a ver com a concepção da economia, e por causa disso que ela é tão importante na BNCC, né? Quer dizer assim, é preciso, né, que a gente de fato considere, e aí você toca de forma espetacular no conceito de consumidor, né? Esse consumidor, ele tem que ter responsabilidade, sim, em 2 direções. Primeiro, não se trata de um consumo voraz das coisas. Se trata de reconhecer, com a COP26 agora, de que há, de certa forma, a natureza está mostrando alguns sinais de esgotamento da sua capacidade de regeneração. Não significa que não hajam recursos naturais, eles existem, estão aí. E até do ponto de vista científico, a gente refaz grande parte de tudo isso. Mas se trata de reposicionar a percepção de economia, no sentido de que um consumidor responsável é aquele que tem um cuidado com a vida, né? Não é só um cuidado com o meio ambiente. Quer dizer, a gente vai precisar alargar o conceito de meio ambiente. O meio ambiente não é aquilo que está fora, é aquilo no qual eu estou dentro, compartilhando com todas as formas de vida. O professor Walter aqui, brilhantemente, acho que no primeiro bloco falava das árvores, né? E de como, pelas pesquisas que estão sendo feitas, demonstram que as árvores cooperam, de que elas se comunicam, de que a nossa vida seria impossível sem as árvores. Nós já sabemos disso. Você derruba uma árvore adulta, você perdeu 1000 litros de água sendo jogados na atmosfera todos os dias. Quer dizer, quando você vai cortar uma árvore, toma cuidado, você está jogando no mínimo 1000 litros de água por dia. Se essa árvore vai viver 300 anos, faça o cálculo do prejuízo no acesso à água. Se nós estamos enfrentando estiagens, pagando mais pela energia elétrica nesse momento, tem a ver com as nossas decisões econômicas. Claro. Não se trata de forma alguma, não sejamos ingênuos, de crítica nenhuma ao capitalismo, ao socialismo ou coisas do gênero. Se trata de entender que há 7 bilhões de seres humanos e de que nós podemos sim pressionar menos o meio ambiente na medida em que nós constituirmos uma dinâmica econômica que compartilhe melhor os recursos. Claro. Isso não significa, e também não sejamos ingênuos, no sentido de dizer assim, bom, isso tudo tem que ser subsidiado pelo Estado. Não. Acho que quanto menos Estado, até melhor em certas situações. Se trata dos indivíduos entenderem o que significa economia como cuidado com a vida sua, com a vida dos demais, com a vida como um todo, como a manutenção e a potência de qualidade de vida. Eu acho que a gente chegou num momento, e não é o professor Sandro que está falando isso, não, né? Eu posso dar aqui toda uma bibliografia extensa sobre isso, né? O quanto a economia está no centro do debate. Ela está no centro do debate nos dias de hoje. Ao longo dos últimos 200 anos, não tenhamos dúvida, mas nós ficamos muito tempo, Walter, nos degladiando entre os que são contra o capitalismo, os que são a favor do comunismo, e nós nos damos conta de que isso já não faz mais sentido para nós. Há uma certa morte dessas ideologias e seus padrões de verdade.
Mas há uma realidade, você tem 7,5 bilhões de seres humanos num planeta, né, e há demandas econômicas, e essa demanda econômica está intimamente vinculado a uma ideia de economia de cuidado com a vida. Claro. Pela própria etimologia do termo. Claro. Né? E isso tudo vai demandar muita criatividade, vai demandar muita cooperação para mudar certos padrões, certos comportamentos, e isso necessariamente se dá pela cooperação. Sandro, então me permita acrescentar, dizendo o seguinte, isso nos remete novamente à importância da estética, do bem viver, do viver de maneira qualificada, de priorizar o belo. E priorizar o belo é se preocupar com isso, exatamente com isso que tu diz, de maneira analítica, muito precisa, muito detalhada, e que me gera aqui a oportunidade de uma síntese na seguinte imagem. Para tentar dizer de maneira sintética aquilo que tu demonstras aqui de maneira professoral. Imagina um extraterrestre que chega no planeta Terra e vê 3 crianças maltrapilhas na porta de um supermercado, abalroado de comida, pedindo esmolas e não sabendo se vai ter o que comer. Então, enquanto a gente admite isso como normal, e um país como o nosso não tem maturidade social suficiente ainda, e isso depende muito de uma educação focada para o desenvolvimento, consciente daquilo, de quais são os fatores que precisam de intensificação pedagógica, didática, cognitiva, para compor a ideia, uma concepção de desenvolvimento que inclui o cuidado com as crianças, e o cuidado estético, o cuidado com a beleza da vida, que é viver em comunidade, em diálogo, em cooperação, não sem conflitos, nem pensemos, não sejamos ingênuos de tentar recorrer a fórmulas do passado, políticas do passado, de tentar eliminar as diferenças. Não é esse o caso, não se trata disso. Se trata de respeitar as diferenças, entender que a desigualdade também faz parte da natureza das relações humanas, que os indivíduos têm vontades diferentes, têm condições diferentes, mas todo ser humano precisa de condições mínimas para que necessidades mínimas sejam atendidas. E enquanto a gente admitir que seja relativamente suportável que uma criança, ou 3 crianças, ou 4, ou 2, estejam mal vestidas, pedindo esmolas na frente de um supermercado com toneladas de comida ali dentro, tem alguma coisa muito errada. E se um ser extraterrestre chega aqui e vê uma imagem dessa, ele vai dizer, esses caras aí não evoluíram o suficiente. Então, enquanto a gente não entender esse básico, e aí, para correlacionar isso com a ideia da economia política, olha, nós precisamos resolver esse problema. E não é impossível, tanto é que sociedades já resolveram esse problema. Países, nações mais desenvolvidas do que a nossa já resolveram esse problema, e isso passa pela educação. E aí, para concluir aqui, em 1 minuto, a gente poderia falar muito mais tempo sobre a importância da BNCC. O que o Sandro me diz sobre a BNCC me faz lembrar novamente da ênfase que a BNCC dá na importância do desenvolvimento local e regional. Tu falasse muito bem sobre a diversidade das formas de vida num país geograficamente grandioso e culturalmente grande como o nosso, diversificado. Prioridade a uma educação voltada às preocupações com o local regional, com o desenvolvimento local regional, sem deixar de promover as conexões com as demandas universais de primeira grandeza. Então, e aí, inclusive, quando a gente pensa no local regional, isso me faz lembrar das metodologias ativas que são estimuladas são sugeridas, recomendadas até, mas como muito bem o Sandro disse, não se trata de um documento que dá as diretrizes sobre como agir. Não, é um documento que apresenta um conjunto de pressupostos e, direto ou indiretamente, está dizendo para cada leitor
leia-se, cada professor deste país, usa a tua autonomia, intensifica teu esforço cognitivo, estuda muito, lê muito, exercita a tua criatividade, a tua disposição, a tua vocação para o ensino e compartilha isso de maneira intensa, inclusive no sentido de ser feliz com o ato de ensinar e aproveitando as metodologias, as recomendações metodológicas que a BNCC insistentemente sugere. Olha, interdisciplinaridade, preocupação com o local regional, com todas as especificidades, porque o multiculturalismo é algo de fundamental importância, assim como a diversidade cultural, a diversidade dos costumes é tão importante no mundo social quanto a diversidade é importante no mundo da natureza, da zoologia e da botânica. Sem diversidade na natureza, um indivíduo aqui, uma espécie aqui, que morre por alguma razão e que prejudica toda uma cadeia de conexão. E é essas cadeias de conexão que nos permitem ver que as coisas estão conectadas, assim como pessoas, nós estamos conectados em várias esferas, com várias pessoas e com a natureza. Isso, nesse sentido, uma educação interdisciplinar vai potenciar essa possibilidade de uma compreensão sistêmica que nos prepare melhor para o século XXI. Gostaria de falar mais coisas, inclusive, olha, só para concluir aqui, quando a gente vê as coisas do dia a dia na política, quando você vê, por exemplo, a indisposição na sociedade brasileira atualmente com instituições como judiciário. Fecha o judiciário, movimento de algumas pessoas no país, e as expressões são legítimas. A gente não deve pensar em que qualquer tipo de expressão de insatisfação para com as instituições deve ser inibida. Pelo contrário, as pessoas têm que ter espaço de liberdade para expressar suas insatisfações. Agora, quando um professor vê isso, ele poderia tirar proveito disso e dizer, bom, eu poderia trabalhar esse assunto, tratá-lo como um tema, seja dentro dos macro temas recomendados pela BNCC, se não encaixar bem, bom, o que importa é olhar para a realidade, ver o que faz sentido, o que é necessário para as pessoas, o que é relevante de ser ensinado e pegar esse movimento do 7 de setembro de 2021, onde houve essa queixa manifestada por uma pequena coletividade mais expressiva, inclusive numericamente, na capital federal e em outras cidades do país, contra as instituições do judiciário. Ora, como professor de sociologia, ou do direito, ou de filosofia, eu posso recorrer ao tema dos três poderes de Montesquieu e tentar mostrar para as pessoas, inclusive do ponto de vista de uma metodologia ativa, em 30 segundos falo isso para encerrar a minha parte aqui, Sandro, mas a gente precisa experimentar no ambiente educacional, escolar, universitário, a prática. Então, simular, por exemplo, a divisão entre os poderes numa escola. Ao longo de um ano, num conjunto de aulas de sociologia, por exemplo, no ensino médio. Você poderia muito bem criar uma simulação mais real de praticar durante o ano todo de sociologia, ao invés de um conjunto de conceitos, muitos dos quais eventualmente não farão sentido para os alunos. Tratar um tema desses, dizer, nós vamos ensaiar aqui, numa micro-realidade da escola, ou numa disciplina de universidade, o que é a divisão dos três poderes, para que um ano depois esses alunos possam ter uma noção mínima de como é a divisão dos poderes, qual a importância disso, de alguém que executa aquilo que alguém legislou e de como é importante alguém fiscalizar. E no final do ano, fazer uma avaliação disso, para que esses alunos, depois de adultos ou bem mais adultos ainda, possam ter uma expressão de insatisfação menos ingênua quanto a querer fechar o judiciário, ignorando toda a obra de Montesquieu e de tudo que
ajudou Montesquieu a sintetizar essa proposta da divisão dos três poderes que existe há mais de 200 anos no Ocidente e que é a melhor fórmula da ordem política do Ocidente, das sociedades liberais democráticas, que sem isso não teriam chegado ao ponto de desenvolvimento tecnológico, político, econômico e cultural, educacional ao qual chegamos. Então, a importância que a BNCC coloca em jogo, e é central, é a própria ideia de economia, né? E tomando aqui a etimologia da palavra economia, lá do grego antigo, oikonomia, oikos, casa, nomia, leis, regras, que tem a ver com o cuidado da vida. Afinal, é na casa que a gente descansa, que a gente toma banho, que a gente se alimenta, né? E tem a ver, sobretudo, com o cuidado com a vida. Então, economia, né? Nós recuperarmos essa dimensão da economia em que a vida esteja no centro. E não se trata apenas da vida humana, mas da vida como um todo, do qual a vida humana é uma parcela, né? E sem as outras formas de vida, também a vida humana não terá continuidade, né? Acho que chegamos nesse momento da humanidade em que temos que enfrentar isso para além das nossas, de certas concepções que já foram importantes em outros momentos, mas que agora requer que retomemos a origem primeira, né, da própria ideia de economia. Quando nós estamos perdidos, Walter, a tendência é que a gente volte para casa, né? Se você se perdeu no caminho, você tenta voltar ao ponto inicial. E acho que aqui também a ideia de economia, essa volta à ideia da vida e do cuidado com a vida, né? E o conjunto das relações. Muito obrigado pela oportunidade, Walter e Heloísa. Ok. Se a Luísa me permite, eu quero apenas corroborar com o que o Sandro disse. Isso é fundamental e está expresso nas preocupações da BNCC. Quando a gente fala em economia e política, em mundo do trabalho e formação para a cidadania, poderíamos trocar isso por palavras como capital social, do ponto de vista político, e, por assim dizer, capital humano do ponto de vista da economia. O capital humano é fundamental para o desenvolvimento econômico. Acho que a gente tem uma oportunidade de intensificar a compreensão sistêmica sobre a correlação entre economia e política, porque vou enfatizar aquilo que dissemos, com outras palavras, as sociedades economicamente mais desenvolvidas são as sociedades menos desiguais, e são menos desiguais porque a condição ética orienta a convivência mútua baseada em cooperação. Então, cooperação, que é um fenômeno político, cultural e educacional, está plenamente associada a desenvolvimento. Então, não há por que não entendermos isso. E de maneira geral, dito isso, Sandro, foi uma satisfação conversar contigo, ser entrevistado pela Luísa. Um abraço a todos. Certo, muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a disponibilidade de vocês, professores, a estarem aqui compartilhando tanto conhecimento e contribuindo com uma educação de qualidade. Obrigada a vocês que dispuseram um precioso tempo para estarem aqui aprendendo conosco. Até a próxima!